Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que eu fico prestando atenção, eu fico observando, e às vezes eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na igreja. O comportamento de algumas pessoas me lembra o primeiro dia que eu cheguei na igreja. Eu me lembro que foi na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, número 28. Eu me lembro que era um domingo pela manhã. E eu me lembro do auxiliar do pastor, eu me lembro até o nome do auxiliar do pastor. O nome dele era Edson, né? Eu creio que ele está vivo ainda, nunca mais o vi, mas presumindo que ele está vivo, o nome dele é Edson. Na época ele era o auxiliar do pastor. E eu me lembro que tradicionalmente, né, o auxiliar ele vinha, ele abriu o culto com uma canção suave, fazia uma oração, aí ele vinha, mandava que as pessoas se sentassem, cantavam um hino de palma, e em seguida ele colocava as pessoas de pé novamente, porque o pastor ia entrar, e ele cantava uma música suave. E eu estou participando, né? Porque uma coisa é você assistir o culto, outra coisa é você participar dele. Eu fico vendo muitas pessoas que assistem o culto, mas elas não participam do culto. E se você assiste o culto e não participa do culto, seria semelhante a você chegar de um dia de trabalho, todo sujo, suado, abrir o chuveiro, ficar olhando para ele, tirar a roupa, ficar olhando para o chuveiro, meia hora, depois fechar o chuveiro e colocar a roupa novamente. Ou seja, você vai continuar sujo. Por quê, pastor? Porque se você quiser realmente tomar banho, você vai ter que tirar a roupa, você vai ter que abrir o chuveiro, entrar embaixo dele, catar uma bucha com sabão e se lavar. Porque senão você vai sair dali depois de meia hora sujo ainda. Então essa é a diferença de quem participa do culto e de quem assiste o culto. Se você é aquela pessoa que assiste o culto, do jeito que você entrou, você vai sair. Se você é aquela pessoa que participa do culto, vai ser removido muitas sujeiras de você. Vai chegar um momento que você vai estar limpo. Não foi por um acaso que o Senhor Jesus, conversando com os discípulos, ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Por quê, pastor? Porque o envolvimento que eles tinham com a palavra limpou e transformou a vida deles. Deus, ele não abençoa quem ouve. A Bíblia diz que Deus abençoa quem ouve e pratica. Você está compreendendo? Sim ou não? Então eu me lembro que quando o pastor entrou, o pastor mandou que se repetisse uma oração que ele fez. João 15:3, depois você lê. O pastor mandou que se repetisse uma oração que ele estava fazendo. E a oração foi essa, eu me lembro como fosse hoje. A oração foi essa: Pai, Pai, Jesus, eu te amo. Eu não consegui falar. Por quê, pastor? O senhor não amava Jesus? Obviamente que não. Eu nem o conhecia. Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Eu não tinha relacionamento com ele. Eu não sabia quem ele era. O amor, ele veio com a convivência. Preste atenção, não dorme agora não. Olha para mim. O amor, ele vem com a convivência. O amor, ele vem com o tempo. Esse negócio de amor à primeira vista não existe. O que existe e pode existir é paixão à primeira vista. Desejo à primeira vista. É uma coisa da carne. A paixão é um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. Agora, amor não. O amor, ele é construído com relacionamento. Eu não consegui falar Jesus, eu te amo, porque eu não o conhecia. Com o tempo, eu fui frequentando os cultos, eu fui participando dos cultos, e eu fui tendo um relacionamento com Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Então, com o tempo, eu conseguia dizer com naturalidade: Jesus
eu te amo. Por quê? Porque aquilo era a verdade dos meus lábios. Eu não consegui dizer a primeira vez porque aquilo não soava como verdade. Por quê? Porque eu não o conhecia. Eu conhecia o Cristo das religiões. Eu conhecia o Deus das religiões. Eu não conhecia o Deus da Bíblia. Eu não conhecia o Cristo, a palavra de Deus, o caminho para a salvação. Ou seja, o Deus da Bíblia, o Cristo da Bíblia. Irmãos, eu fico vendo. Tem pessoas que o culto está rolando e ela não ora. Ela não participa. Por quê? Porque ela não tem intimidade com Jesus. Eu não tenho como conversar com uma pessoa que eu não tenho intimidade com ela. Por mais que eu saiba quem é você, eu vou sentar na sua frente, você vai sentar na minha. Tudo bem, pastor? Eu, tudo bem. Como é que tá? Legal. E a esposa? Tudo bem. Não temos que conversar. Por quê? Não temos um relacionamento. Só que o triste é que tem pessoas que estão há anos na igreja e, na verdade, é exatamente o que acontece quando ela chega diante de Jesus. Quando ela chega num culto, ela não tem intimidade. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento com ele. Ela não tem a cultura da leitura bíblica. Ela não tem a cultura da oração diária. Porque a oração é uma frase feita. Ela não tem a cultura do diálogo. Não tem. O Senhor Jesus, uma vez, falando com algumas pessoas, doutores da lei, fariseus e outros, ele os repreendeu duramente. E ele falou algo muito sério. Ele falou, como que pode sair algo bom da boca de vocês? Como? Porque aí ele disse, o que fala a boca está cheio o coração. Como que eu posso, irmãos, conversar com Jesus se meu coração está vazio da presença dele? Porque eu aprendi a conversar com Jesus, porque eu aprendi a ler as Escrituras. Então, quando eu abria a minha boca para conversar com Jesus, ficava fácil. Por quê? Porque é fácil você conversar com uma pessoa que você conhece e que você tem intimidade. Olha lá, ele ficou bravo. Aqui foi uma repreensão. Não dorme não, deixa a pessoa do teu lado dormir não. Viu que fechou os olhos, você dá uma cutucada nela aí. Não deixa não, não deixa. É o diabo roubando. Mateus 12, 34. Ó, foi uma bronca. Você vê que ele está chamando a atenção. Agora, o que eu tenho que prestar atenção aqui, pastor? Se eu não estou nessa posição. Que posição, pastor? De Jesus está me chamando de raça de víboras. Que isso, pastor? Eram pessoas conhecedoras da lei de Moisés. Eram pessoas consideradas, na época, praticantes da verdade. Só que quando o Senhor Jesus chegou diante deles, não havia verdade alguma no interior deles. Por isso que o Senhor Jesus vem e faz essa declaração. E ele fala, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Quer dizer, ele falou, não tem como. Como? Ele está fazendo uma pergunta, como podeis? Né? Em outras palavras, como que é que eu crio uma expectativa dessa? Que vocês me falem algo que presta. Que vocês me falem algo bom. Sendo que vocês, na verdade, são maus. Aí ele pega e fala, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Não há em abundância a pessoa do Senhor Jesus no meu coração. Como é que a minha boca vai pronunciar? A minha boca pronuncia o que tem no meu coração. O meu coração está cheio de mágoa.
o meu coração está cheio de rancor, o meu coração está cheio de revolta, o meu coração está cheio de um comportamento religioso, o meu coração está cheio de um monte de coisas, mas ele não está cheio da presença de Deus, porque a única maneira de eu encher o meu coração da presença de Deus é mergulhando nas Escrituras. Mergulhando nas Escrituras. O Senhor Jesus, ele faz uma outra declaração. Ele fala, errais. E ele explica no que erraram. Errais por não conhecer as Escrituras. E, consequentemente, ele fala, e o poder de Deus. Mas por que não conhece as Escrituras? Porque não mergulha nela. Olha lá, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque quem não conhece as Escrituras, jamais vai conhecer o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus é a palavra. O poder de Deus é Jesus. Tudo foi formado, a Bíblia diz, por meio de Jesus, para Jesus. Se eu não me engano, está lá em Colossenses. Para Jesus. Tudo foi formado por meio de Jesus, para Jesus. Então, quem não conhece as Escrituras, não vai jamais conhecer o poder de Deus. Eu tenho que mergulhar nas Escrituras. Eu estava conversando com um amigo esses dias e eu explicava para ele. Revelação é uma coisa. Agora, irmãos, gramaticalmente falando, eu tenho que conhecer o texto, o contexto, eu tenho que conhecer a história. Você está compreendendo? Eu tenho que conhecer. Aí, obviamente, que com o tempo, as revelações, elas vão surgindo. E quem vai me trazer as revelações é o Espírito Santo. Olha lá, Colossenses 1,16, não errei o livro não. Ó. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem, pastor? Jesus. Nele, Jesus, nele. Tudo, tudo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vamos para outra linguagem? Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu, um grande pregador, no sábado, e nós estávamos falando sobre as linguagens bíblicas, né? NVI, Nova Almeida Atualizada, e fomos falando. Eu falei, eu gosto da linguagem de hoje. Ele falou, eu gosto da Almeida Revista e Corrigida, né? Ele falou para mim. Aí ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou, bom é ler todas. Eu falei, concordo. Por quê, pastor? Você não vê que eu incentivo você a ler todas? Estou sempre mudando de linguagem. A minha preferida é a linguagem de hoje, já expliquei a razão. Por quê, pastor? Porque quanto mais simples a linguagem, mais claro o entendimento. A Nova Almeida Atualizada, Revista e Corrigida, ela traz algumas palavras difíceis. Até um dos amigos que participava da conversa, ele fez esse comentário. E traz mesmo. A NVI já é um pouco mais clara. A Nova Almeida Atualizada já é um pouco mais clara também. Mas a linguagem de hoje deixa tudo muito mais simples. Então, essa é a razão da minha preferência. Mas eu estudo todas. Por quê, pastor? Porque todas são relevantes. São importantes. São sinônimos. E é muito importante estudar as Escrituras. Olha lá. Pois, por meio dele, Deus criou tudo. No céu e na terra. Tanto que se vê, como que não se vê. Está falando que ele criou o mundo natural e ele criou o mundo espiritual, o mundo invisível, por meio de Jesus. Amém? Tanto que se vê, como que não se vê. Inclusive, todos os poderes espirituais. Todos, pastor? Todos os poderes espirituais. As forças, os governos, as
autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo, o visível e o invisível. Então, se você não conhece as Escrituras, consequentemente, você não conhece e não conhecerá o poder de Deus. É preciso examinar as Escrituras, preciso mergulhar nas Escrituras. Eu já expliquei para você. A Bíblia não foi criada em capítulos e versículos. Não foi criada em capítulos e versículos. São cartas. Não são capítulos e versículos. Se transformou em capítulos e versículos para facilitar às pessoas o manuseio da Bíblia. Irmãos, em capítulos, por exemplo, foi mais ou menos de 1.200 anos para cá, depois da era cristã, que foi criado em capítulos. Em versículos, menos tempo ainda. Você compreende? Então você tem que ler o livro. Eu já expliquei para você, leia e releia o livro até ficar familiarizado com ele. Cata lá o livro de Gênesis. Leia todo. Encerrou? Leia de novo. Encerrou? Leia de novo. Leia umas 10 vezes. Fica familiarizado com o livro, com as histórias. Você está compreendendo? E assim, consequentemente, todos os outros livros. Aí, você vai, de uma outra forma, estudando. Como, pastor? Leia um capítulo. Leia de novo. Aí você vai começar a perceber detalhes. Aí você vai começar a ter revelações. Ou seja, entendimentos. Que o Espírito Santo vai te trazer. E você vai ter facilidade em conversar com Deus. Vai ter facilidade. Por quê? Porque você o conhece. Você, no mínimo, conhece a história. E você vai saber que tudo que está escrito, tudo que foi escrito, é para nosso exemplo. Para nosso exemplo. Tem coisa ali, em outras palavras, cabeluda. Que você olha, você fica horrorizado. Como isso foi feito? Como fulano fez isso? Como fulano fez aquilo? Deus colocou lá. Foi escrito lá pelo Espírito Santo. Para quê? Para que fosse um exemplo para mim e para você. Coisa para que você nunca faça. Porque se você fizer, você vai ter a mesma consequência. Vai colher o mesmo fruto que aquela pessoa colheu. E coisas para que você faça. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Porque tudo que está nas Escrituras, Romanos 15, 4. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. A Bíblia mostra sobre relacionamento com Deus. A Bíblia mostra que havia um homem que por 7 vezes, todos os dias, ele dobrava os joelhos dele diante de Deus. Quanto tempo ele ficava orando, pastor? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que por 7 vezes no dia, ele dobrava o joelho, o salmista dobrava o joelho para falar com Deus. Mas isso está lá por quê? Não está lá à toa. É uma fórmula, um formato de vida. Você quer ter o que o salmista tinha? Quero. O entendimento que ele tinha, a comunhão que ele tinha, as manifestações de Deus que ele tinha? Quero. Faz o que ele fazia. Ele dobrava o joelho 7 vezes por dia. Quanto tempo? Repito, não fala. A Bíblia fala sobre um outro homem, Daniel. A Bíblia diz que foi baixado um decreto dos medas e dos persas. Todo o decreto dos medos e persas eram decretos que não poderiam ser alterados. Não poderiam ser mudados. De jeito nenhum. Enrolaram lá o rei Dário. O ser humano, ele é assim. Ele é assim como pastor. Ele gosta de ser elogiado. Ele gosta de ser paparicado.
Ele gosta de ter o ego amassageado, como dizem por aí. Irmão, eu trabalho pregando o evangelho há mais de 30 anos. Dá para você conhecer o ser humano. Você quer ver você me amar? É eu começar a dar cartaz para você. Você quer ver você me odiar? É eu começar a te repreender. Por quê, pastor? O ser humano não gosta de ser repreendido. O ser humano gosta de ser aplaudido. E nessa teoria que eu estou te falando, foram conversar com o rei Dário. E disseram a ele, e o induziram a assinar um decreto dos medas e persas. Qual era o decreto? Que durante um determinado período, ninguém poderia orar a um outro Deus, a não ser ao rei Dário. Olha que coisa séria. 6:10 de Daniel. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto, com a janela que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas e ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele, como é que é? Era hábito, era rotina, era costume. Ele não foi lá orar para desafiar o rei. Ele não foi lá orar para tentar a Deus, para desrespeitar a autoridade. Ele foi fazer o que ele costumava fazer. Não é porque agora surgiu uma lei contrária à fé dele, que ele abandonaria a fé dele. Você está compreendendo? Tem gente que abandona a fé por causa de um parente. Por causa de um parente. Coisa séria. Eu vou comentar sobre isso ainda. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Quanto tempo, pastor? A Bíblia não fala. Eu tenho o hábito da oração. O senhor tem, pastor? Tenho. Eu cultivo esse costume de orar. E eu descobri que a única maneira de você conseguir orar mais de 1 hora é se você estiver com o coração cheio da palavra de Deus. E a única maneira de eu ficar com o coração cheio da palavra de Deus, porque o que fala a boca está em abundância a única maneira de ficar cheio da palavra de Deus é mergulhando nas Escrituras, é gastando tempo lendo. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus, ele deve ser a base da nossa oração. E agora, como que ele vai ser a base da minha oração? Como que ele vai ser o alicerce da minha oração, se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu posso chegar e falar, Senhor Deus, a tua palavra diz isso, diz aquilo, aquilo outro, se eu não sei o que ela diz? Você está compreendendo, senhor? Então, repetindo, eu tenho o hábito da oração. E eu sei que tem momentos que você começa a orar, que em questão de segundos, você já está na presença de Deus. O poder de Deus toma você e você fica ali. 1, 2, e você nem percebe o tempo passar. Tem momentos que você já está orando há 1 hora. Parece que você não consegue chegar diante de Deus. Explica isso, pastor. Eu não sei te explicar. Eu sei que é assim que acontece. E eu sei que se você quer se ligar a Deus realmente, você tem que aprender a fazer o que a Bíblia diz. O quê? Fechar a porta do teu quarto. E não deixar que nada te atrapalhe no teu envolvimento ali com Deus. Aí você vai conseguir chegar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso. Como é que eu vou conseguir buscar Deus de todo o meu coração assim, ó, igual eu fico vendo aí? O culto está rolando, a pessoa está aqui abrindo, está orando, e você está assim, ó. Como? Desliga o celular, jovem. Como? Explica para mim. Não vai acontecer. Como que você acha que você vai se ligar a Deus? Se você ficar aqui no culto assim. Clama a mim e responder-te-ei. Clamar é proferir em alta voz. Mas por que não consegue orar? Porque não tem relacionamento com Deus. Não tem hábito de oração. O papo não flui. Porque a oração é diálogo, não é monólogo. Eu falo, Deus fala. É por isso que surge um diálogo. Porque eu começo a conversar
O Espírito Santo, ele vai me lembrando o que a Escritura diz. E eu vou orando segundo as lembranças da palavra que o Espírito Santo está trazendo para mim. Ele está me dirigindo em oração. Então, como o meu coração está cheio, eu tenho muita coisa para conversar. Agora, se não está, não vou ter. Está cheio de crente vazio. Por quê? Não gasta tempo com as Escrituras. Está cheio de crente vazio. Por quê? Porque ele não abre a boca para conversar com Deus. Abra a tua boca e eu te encherei. Mas como que Deus vai te encher se você não tem o hábito de conversar com Ele? É a mesma coisa de correr. Eu já contei para você, numa certa ocasião, em São Luís do Maranhão, o missionário R.R. Soares foi fazer um evento. E eu me lembro que eu fui buscar ele no aeroporto. Era quase 1h que ele chegou. E ele falou para mim: amanhã, pela manhã, eu vou correr. Você vai comigo? Falei: vou. Vou tomar café com o senhor no hotel e daí a gente vai. Ele está combinado. Que horas, missionário? Umas 9 horas. Falei: 9 horas. 8:50 eu estava entrando no hotel. E ele estava saindo do elevador do hotel. Falou: ele veio mesmo. Falei: vem, aqui é homem de palavra. Aí fomos tomando café, eu, ele, a dona Madalena. E saímos, eu e ele. E eu comecei. Né? Nós nos alongamos e começamos. 1 quilômetro. Eu estava assim, ó. 1 quilômetro. E ele falou: Júnior, eu vou dar uma esticadinha mais aí. Eu falei: então tá bom, missionário, vai lá. E estou andando. Eu lembro até de um rapaz que eu estou passando, é cheio de... Ali na litorânea, cheio de quiosques, né? Bonito, inclusive a litorânea. Aí eu lembro de um rapaz assim, falou assim para mim: pastor, hein? Missionário dobro da sua idade, passou aqui inteiro, o senhor está quase morrendo aí. Eu falei: vai cuidar da tua vida. Falei: se você me conhece, você sabe o que eu falei. Falei: vai cuidar da tua vida. E fui embora. Falei: mas eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Por quê, pastor? Porque correr é hábito. É costume. E eu comecei. Devagarzinho. 2 meses depois, eu estava correndo 3, 4 quilômetros. Sossegado. Sem cansar. Me condicionei. Está entendendo, sim ou não? Eu corria 5 quilômetros todos os dias. Eu me lembro que o rapaz estava arrumando, porque lá é muito complicado a água. Ou você tem que ter um poço na sua casa, ou você tem que fazer o que eu fiz. O que foi que o senhor fez, pastor? Eu mandei comprar 2 caixas d'água de 2.000 litros. E então o que acontece? Em um motor, aqueles martelinhos, né, que é proibido em alguns lugares, lá não é. E porque ele fica... incomoda algumas pessoas, né? Aquele barulho repetitivo. E ele enchia, então, o dia que tinha água, lá tinha água na ilha, dia sim, dia não, e talvez no outro dia também não. Então, no dia que tinha água, enchia-se as caixas de água que já existia na casa e enchia lá os 4.000 litros de água. Eu nunca ficava sem água. E eu lembro que deu um problema na bomba, e um membro da igreja levou o empregado dele lá para arrumar para mim. E aí eu cheguei em casa, tal. Aí o irmão da igreja falou: pastor, o senhor estava onde? Eu falei: fui lá, dei uma corridinha, tal. Eu ia correr na praia ali. Falei: corri 5 quilômetros. O rapaz que estava arrumando assim, deu uma olhada para minha barriga assim, em outras palavras, mentiroso. Né? 5 quilômetros com uma barriga desse tamanho. Mas porque correr é hábito. É hábito. Ele não acreditou, porque ele não tinha o hábito de correr, ele nem sabia que correr é hábito. Quando alguém fala que ora 2 horas, tem gente que não acredita. Por quê? Porque ela não tem o hábito. Então, como é que eu sei que a pessoa não ora? Da mesma maneira que eu sei que a pessoa não corre. Basta começar a orar com ela, que você vai ver que ela não tem o hábito de orar. Por quê, pastor? Ela vai orar 2, 3 minutos e... o que fala a boca está vazia de Deus.
Como é que ela vai conversar com Deus? Ela está vazia de Deus. Ela conversa sobre outra coisa. Conversa sobre tricô, conversa sobre moda, conversa sobre o jornal inteiro que leu, notícia, fofoca. Mas sobre Deus ela não tem que conversar, está vazia dele. Está vazia dele. Isso você tem que mudar. Você tem que mudar. Por quê, pastor? Você não vai ter intervenção de Deus na sua vida. É necessário orar para que Deus se manifeste na sua vida. A Bíblia mostra claramente, eu conversava até com uma amiga hoje, lá no livro de Atos, você conhece a história? Eles tinham sido açoitados em praça pública, foram levados ao cárcere interior, presta atenção, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles estavam orando e cantando. A oração e a adoração a Deus, ela destrói prisões, ela destrói cadeias, ela despedaça grilhões satânicos. Você está compreendendo? Mas só que ela não despedaça só na vida de quem ora. Ela despedaça na vida de quem ora e na vida de quem está à volta. Você não tem o hábito da oração, fica preso aí ao espírito da depressão. Crente, diz que é de Jesus, fica preso ao espírito da depressão, tem que ficar fazendo terapia, tem que ficar tomando remédio controlado, porque tem ansiedade. Está preso à obra que o diabo fez. Está preso à miséria, à dificuldade financeira. Está preso a um casamento infeliz. Ah, mas Deus vai me libertar do casamento, pastor? Ele vai livrar o teu casamento dessa prisão de infelicidade. Você vai ter um casamento prazeroso. A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontra um tesouro, aquele que encontra um marido encontra um tesouro também, aquela que encontra o marido. É para ambas as partes. Mas está preso, está presa. Por quê? Porque não ora. Aí vem o filho preso ao vício das drogas, preso ao homossexualismo, preso à perturbação, à bebida, preso a esse mundo infernal, e fica aí, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Só que você não faz nada nem por você, nem pelos seus. Por quê? Porque não ora. Não tem o hábito da oração, tem o hábito da murmuração, tem o hábito da revolta. Porque meu marido, pastor, aquele homem é uma praga. Mas quem é que é praga maior? Quem é que é praga maior? É coisa séria, gente. E havendo-lhe dado, Atos 16, 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Segue. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Segue. E de repente, como eu já disse uma vez, de repente, mas não por acaso. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões. Não foi só dos dois, foi de todos. Mas eles estavam fazendo o quê? Orando. Você não ora. Você quer que teu marido muda? Fica livre dessa prisão de prostituição? Que ele chega a deitar do teu lado com o cheiro de outra mulher? Você quer que teu filho fique livre das drogas? Você quer ficar livre do que tem atormentado a tua vida, perturbado a tua vida? É crente, vive doente. Toda hora no hospital. Toda hora com problema disso, com problema daquilo. Uma hora no estômago, outra hora no ovário, outra hora nas costas, outra hora... É um demônio de enfermidade que fica andando no teu corpo para lá e para cá.
Tem pessoa que diz que é de Jesus, tem até no quarto lá o nome, é Dona Maria, crente. Está reservado para a semana que vem ela volta. Vive perturbada, vive na miséria, vive em dificuldade, por quê? Porque não ora. Vive presa pelo diabo, porque não ora. As coisas se tornarão diferentes no seu interior, na sua alma, na sua vida, na vida dos que estão à sua volta, quando você começar a ter o hábito da oração. Não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar esperando o passe de mágica. Não adianta querer que a tua vida mude de uma hora para outra. Por quê, pastor? Porque não vai mudar. Por quê, pastor? Não haverá intervenção divina. Por quê, pastor? Porque é necessário orar para que Deus se manifeste. Não adianta amém, é para praticar. Não há mudança de vida, gente. Não há. Você vai ficar 10 anos na igreja, 10 anos perturbada, 10 anos infeliz na miséria, 10 anos fracassada, vendo pessoas recebendo intervenções divinas e você não recebe nada. Por quê? Você não ora. Você não ora. Você não ora. Ah, pastor, eu orei, nada aconteceu. Eu fui na academia uma vez também, não fiquei bombado, não. Se eu quiser uma mudança no meu corpo, eu vou ter que ter o hábito do exercício. Repetição. 3 vezes, no mínimo, por semana, eu vou ter que exercitar o meu corpo. E, não vou ter resultado imediato, não. 3, 4 meses, eu vou ver um sinal de mudança, uma tonificação muscular, talvez um aumento pequeno. Agora, daqui 4 anos, você conversa comigo. Por quê, pastor? Isso aqui não foi por um acaso, foi de repente, mas não foi por um acaso. Eram pessoas que tinham relacionamento com Deus. Inclusive, a razão de terem sido surrados, estarem presos, é por quê? Porque eles estavam vivendo a vontade de Deus. Eles estavam anunciando o caminho da salvação. Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Às vezes, fazer a vontade de Deus vai te levar a situações até difíceis. Lembra que eu falei? Que tem pessoas que deixam a lei de Deus, a vontade de Deus, de servir a Deus por causa dos outros. Daniel, não. Mas veio uma ordem. Eu sempre orei. Vou parar de orar agora, por quê? Vou parar de servir a Deus agora, por quê? Eu me lembro que eu perdi o relacionamento com a pessoa que eu amava e amo. O amor, ele é eterno. Muito. Porque eu não quis fazer o que ela queria que eu fizesse. Eu me lembro que essa pessoa foi à minha casa e ela falou, me dá um dinheiro ali para mim comprar cerveja para mim tomar. Eu falei, eu te dar dinheiro para comprar cerveja para tomar na minha casa? Esquece. Você tem que dar. Eu falei, não tenho. Eu não vou dar. Não, que eu sei. Eu falei, não vou dar. Ela se levantou com muita raiva, foi embora da minha casa, ficou sem conversar comigo anos. Anos. Por quê? Porque eu não aceitei fazer o que ela queria. Por quê? Porque se eu fizesse, eu estaria agindo fora da palavra. Eu não aceitei. Então, às vezes vai te levar a uma certa situação. Mas não tem problema não. Por quê? Porque amanhã Deus te livre. Amanhã Deus te livre. Daniel foi parar na cova. Quando o rei Dário percebeu a armação, percebeu que foi ludibriado, tentou de todas as maneiras livrar Daniel daquela situação. Mas ele não pôde. A lei era dos medas e dos persas, não tinha como mudar. Não tinha jeito. E ele foi obrigado a lançar Daniel na cova. Mas ele chegou diante na porta da cova e falou, Daniel, no outro dia pela manhã. Porque a Bíblia diz que o rei tentou a noite toda, não dormiu, procurou todas as maneiras de livrar Daniel daquela situação. Ele viu que Daniel era inocente.
Quando você é inocente, Deus procura e usa alguém para lutar a teu favor. Mas ele chegou pela manhã, colocou a mão na porta da cova e falou: Daniel, que o teu Deus, possa ter te livrado da boca dos leões. Aí de repente ele escuta a voz de Daniel lá dentro: eu não pequei nem contra Deus, nem contra o Senhor, o rei. E Deus enviou o anjo dele e me livrou dos leões. Por quê, pastor? Quando você está na verdade, Deus te livra. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. O justo é o que pratica a justiça. Como você pode se declarar justo se você não tem o hábito da oração? Se você não tem um relacionamento com Deus? Se você não para examinar as Escrituras? Se você gasta mais tempo com tudo quanto é coisa natural, com Deus você não gasta tempo. Com Deus você não gasta tempo. Não é que você não pode viver a vida do dia a dia. Lógico que pode e deve. É lógico que pode e deve. É lógico que pode e deve. Eu tenho que trabalhar. Mas dá para me reservar para Deus pelo menos 2 horas por dia. 1 hora antes de sair de casa. Mas eu saio às 7, pastor. Se eu sair às 7, eu levanto às 6. Então eu vou levantar às 5. Porque das 5 às 6 eu vou me envolver com Deus. Das 6 às 7 eu vou fazer o que eu tenho costume de fazer para me preparar para trabalhar. Quando eu for às 7 eu saio. Meia hora do meu almoço eu tiro para examinar as Escrituras. Já estou me envolvendo com Deus. Quando saio do trabalho, antes de dormir, gasto mais 1 hora lendo, orando. Mas a pessoa não quer. Ela não quer. Ela não gasta tempo com Deus. Ela diz que não dá. Ela é muito ocupada. Aí a hora que ela precisa, ela não tem como. Por quê? Porque ela não sabe sequer falar a língua de Deus. Ela não sabe fazer um clamor. Ela não sabe fazer um pedido. Ela não sabe a diferença de oração, de adoração, adoração de clamor. Ela não sabe a diferença de petição. Ela não sabe a diferença de intercessão. Ela não sabe nem a diferença de uma oração para outra. Por quê? Ela não tem um hábito. Ela não conhece. Não conhece. Eu lembro quando eu era garoto, eu tinha uns 14 anos, eu vim morar em São Paulo. E eu tinha um desejo de ser jogador de futebol. E eu lembro que tinha um policial que morava no mesmo prédio que eu morava. Ele trabalhava na Rota. Ele era da mesma cidade que eu sou, São José do Rio Preto. Eu estava tentando aqui lembrar o nome dele, mas eu não me lembro o nome dele. E eu ia com ele todos os dias no Parque da Aclimação. E ele corria, eu corria com ele, porque eu queria me preparar para ser jogador de futebol. Está compreendendo? E naquela época, a garotada tinha um costume, né, de usar jaqueta, a gente chamava jaco. Então, o que os jovens mais desejavam na época? Tênis, jaco e relógio. Era o que a garotada mais desejava. E eu lembro que eu me mudei para um lugar onde eu tinha que passar em frente a uma favela. A gente chamava de 33, por quê? Porque era o número daquele portão de madeira que levava para uma favela. Era o 33. E ali estava sempre cheio de garotos que tinham a prática de roubar. A gente chamava de trombadinha. E eu me lembro que eu estava subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. E eu me lembro que um trombadinha olhou para mim e veio. Veio para cima. O que eu fiz? Como diz no interior, perna para quem te quer. E comecei. E nem olhei para trás. De repente eu olho. Ele estava mais ou menos 1,5 quarteirão para trás. Ele não conseguiu. Por quê? Eu treinava todo dia. Não conseguiu me alcançar. O diabo está te alcançando porque você não treina. Se você começar a treinar no mundo espiritual, orar, buscar, entender, compreender, o adversário, ele não vai conseguir te alcançar. Ele vai correr atrás de você. Não vai te pegar. Não vai chegar.
Por quê? Porque entre você o Todo-Poderoso vai estar. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, a Bíblia mostra claramente, meu irmão, que o sobrenatural, ele se apodera de quem tem comunhão com Deus verdadeiramente. Elias orou a Deus para que chovesse. Ele escutou o barulho das águas, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele mandou o garoto ir lá ver. O garoto foi por 6 vezes. Na 7ª vez, o garoto foi e voltou dizendo, há uma nuvem lá. Só que é o tamanho do punho de um homem. Ele falou, avisa Acabe, que vem tempestade. Manda ele, porque senão vai ficar preso na tempestade. A Bíblia diz que Acabe saiu com os carros e os cavalos dele. Não era um cavalo, não. Era alguns cavalos. A Bíblia diz que Elias se regiu o lombo, ou seja, ele apertou a calça. E a Bíblia diz que ele saiu correndo. O poder de Deus estava com ele de maneira tal que ele corria mais que os cavalos e a carruagem de Acabe. Meu irmão, você vai ficar à frente do inimigo. Ele não vai te alcançar. Nunca. Mas você tem que ter um relacionamento com Deus. Não adianta ser aquela pessoa que só vem à igreja e fica assistindo o culto. Não, é para participar dele. E mais, é para pegar as orientações e colocar em prática na tua vida fora daqui. Você vai ver a glória de Deus. Agora, se você continuar vivendo da maneira religiosa que você vive, sem um relacionamento com Deus, a tua vida não vai mudar. E mais do que isso, quando você fechar os olhos, você corre o risco de passar a eternidade longe de Jesus. Porque se você não andar com Ele aqui hoje, quem não vai querer andar com você na eternidade vai ser Ele. Você não quer andar com Ele hoje. Você não quer se esforçar para andar com Ele hoje. Na eternidade, quem não vai querer andar com você é Ele. É coisa séria. 18:40, põe para mim. Elias ordenou: prenda os profetas de Baal. Não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. E Elias fez com que descesse até o riacho de Quizon. E ali os matou. Segue. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois já estou ouvindo o barulho. Quem tem comunhão com Deus, ele ouve o barulho da manifestação do poder de Deus. Ninguém tinha visto nuvem alguma, ninguém tinha visto sinal algum, mas o homem de Deus já tinha ouvido o barulho de chuva, já tinha ouvido o barulho de água. Está compreendendo ou não? Se você tiver comunhão com Deus, você vai ver o sobrenatural. Pode ser de repente, mas não é por acaso. Não é por um acaso que ele estava ouvindo o barulho de chuva. Não era por acaso. Ele não estava ouvindo barulho de chuva, não. Ele estava ouvindo barulho de muita chuva. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. E aí ele se inclinou até o chão e pôs a cabeça para cochilar, né? Não foi? Subiu no monte, dobrou o joelho, meteu a cabeça no meio do joelho. Ele foi se humilhar diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque o hábito da oração nos leva a essa posição de nos humilharmos diante do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, Ele exalta. Se não se humilha, como é que você quer ser exaltado por Deus? Aquele que se humilha debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, Ele exalta. Está compreendendo, sim ou não? Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. E ali ele se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos. Segue. E disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. E o ajudante foi e voltou, dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Segue. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde o rei Acabe e lhe diga, que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Irmãos, presta atenção. Lembra que eu falei sobre revelação?
A nuvem subiu de onde? O teu clamor tem que subir para a chuva poder descer. Se não subir, não desce. Você não aprendeu isso na escola? O sol bate, a água sobe, o vapor, as nuvens se enchem e desce a água. Qual é o nome desse processo? Não, tem um outro nome aí que a gente aprende na escola. Dá um Google aí e fala para mim daqui a pouco. Condensação, mas tem um outro nome. Tem um outro nome. Eu aprendi isso na 3ª série. Estou com 54 anos, você imagina quanto tempo não faz. Faz tempo, mas tem um outro nome. Dá um Google aí que você vai encontrar e depois você me fala. Então preste atenção. Se não subir, não vai descer. Se não subir, não vai descer. Começa com vaporização. Começa com o teu clamor, com a tua oração. Ela vai aos céus. E dos céus vem a bênção, vem a chuva, vem a resposta. Lembra que eu falei sobre revelação? Quantas vezes você leu, mas nunca teve esse entendimento que eu estou passando? A história você conhecia. Lembra que eu falei? Primeiro tem que conhecer a história. Depois, as revelações, elas surgem. E quem traz a revelação é o Espírito Santo. Você compreende, não? Sim ou não? 45. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras. E o vento começou a soprar. E uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. Segue. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe. Todo o caminho até correu mais que os cavalos. Acabe era o inimigo. Você vai estar à frente. Por quê, pastor? Deus não vai deixar você em situação complicada. O poder dele vai se apoderar de você. Irmão, para de ser religioso. Você está há 20 anos na igreja e não conhece Deus. Não tem comunhão com Ele. Não tem intimidade com Ele. Não tem revelações do Espírito Santo. Talvez se o pastor fizer uma oração inspirado, você pode até cair com um espírito mau dentro de você. Que isso, pastor? Já cansei de ver. Às vezes me dói o coração de ver pessoas que deveriam estar vivendo uma vida gloriosa, que o Espírito Santo deveria estar brilhando através da vida daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo morada de demônio de pornografia, de demônio de perturbação, de tristeza, de demônio de doenças, e aí vai. Por quê? O que fala a boca está cheio o coração. Se não está cheio de nada de Deus, não vai ter nada para falar com Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Tem que sair daqui, alcançar o céu. Senão não vai. Senão não vai descer nada do céu para a tua vida. Que Deus fale mais ao seu coração. E que você tome uma decisão de levar uma vida com compromisso e responsabilidade com Deus. Para o teu benefício. Para o teu benefício. Eles começaram a orar. As prisões se destruíram, caíram. A deles e de todos que estavam à volta deles. Essa prisão de sofrimento que seu filho está, de perturbação, de doença, ela vai desaparecer. Mas primeiro você tem que estar liberta, né? Você não está liberta. Você não pode dar o que você não tem. Você tem que estar liberta primeiro. Aí você vai ver
a glória de Deus na sua vida e na vida dos seus. Você entende, não? Sim ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.